Olá, eu sou Leonardo Konciorowski, professor da disciplina de Princípios de Telecomunicações do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Gama Filho. Na videoaula de hoje, veremos um exercício de fixação sobre transformada de Fourier. Mais precisamente, como calcular a transformada de Fourier de um pulso de meio cosseno como este visto na figura abaixo. Sabemos que um pulso de meio cosseno é dado pela seguinte expressão: G de t é igual a cosseno de πt sobre tζ. Bom, o que faremos então é o cálculo da transformada de Fourier, que se resume a substituir a função g de t na expressão da transformada de Fourier. Vamos fazer os cálculos aqui à parte. Temos a função g de t, que é igual a cosseno de πt sobre tζ, e a fórmula da transformada de Fourier, a integral de menos infinito a mais infinito, g de t vezes e elevado a menos j 2π ft dt. Substituindo então g de t na fórmula da transformada, nós vamos encontrar g de f, que é igual a menos infinito a mais infinito, a cosseno de πt sobre tζ, vezes e elevado a menos j 2π ft dt. Sabemos, por Euler, que cosseno de πt sobre tζ pode ser reescrito desta forma: e elevado a j πt sobre tζ mais e elevado a menos j πt sobre tζ dividido por 2. Fazendo a substituição dessa nova expressão aqui, ficaremos com uma expressão um pouquinho maior, como pode ser vista, mas mais simples de ser resolvida. Vamos fazer o seguinte: vamos limpar aqui a tela, vamos subir essa expressãozinha e vamos continuar os cálculos. A e 2, ou seja, a sobre 2, é uma constante, então ela pode ser posta para fora da integral, ficando a expressão dessa forma: g de f é igual a sobre 2, integral de menos infinito a mais infinito, e elevado a j πt sobre tζ, mais e elevado a menos j πt sobre tζ, vezes essa outra exponencial. Temos então o produto dessa exponencial por essas outras duas. Então, multiplicando essa exponencial por esta e por esta, ficaremos com a seguinte expressão. Lembrando que esse resultado nada mais é, quando eu multiplico duas exponenciais, eu somo os expoentes dessas exponenciais. Então esse resultado nada mais é do que a soma desse expoente, j πt sobre tζ, por esse expoente, menos j 2π ft. E aqui é a mesma coisa, esse resultado é a soma desse expoente por esse. Muitos alunos costumam errar nessa multiplicação, ou seja, na verdade, nessa soma de expoentes aqui. Essa soma de expoentes é bastante simples. Vou abrir aqui do lado. O que na verdade é feito é uma soma comum de termos, onde eu pego os termos que estão em evidência, no caso, os termos em comum aqui desse termo e desse, que no caso é jπt, pego esses termos e coloco em evidência. Coloquei os termos em evidência. E aqui os fatores restantes. Quando eu tiro jπt dessa fração, sobra 1 sobre tζ. Quando eu tiro jπt desse outro termo, sobra só 2f. De forma a ficar didático e ficar mais fácil os cálculos da integral, a solução da integral, vamos colocar esse t para o outro lado do parêntese. Então ficou dessa forma. Esse resultado surge exatamente da mesma análise. Então vocês podem fazer, que com certeza dará certo. Feito isso, a gente sabe que a integral da soma é igual à soma das integrais. Então aqui eu tinha uma soma, eu passo a ter a integral dessa exponencial e a integral dessa outra exponencial. Um detalhe importante é o seguinte, é que a nossa função g de t é uma função que ela é zero para todos os valores menores que t sobre 2. E também é uma função que é zero para todos os valores maiores que t sobre 2. De tal forma que só existe valor da função entre menos t sobre 2 e t sobre 2. E a transformada de Fourier é uma transformada que pega todos os valores de t, de menos infinito a mais infinito. Sendo assim, para esta nossa função, só vai nos interessar integrar de menos t sobre 2 a t sobre 2. Então nós vamos agora mudar esses limites de integração. Mudando esses limites de integração, nós vamos ficar com a expressão dessa forma.
Ou seja, no lugar de menos infinito e mais infinito, passamos a ter menos t sobre 2 e mais t sobre 2. O resto não mudou nada. Vamos fazer mais uma vez a limpeza da nossa tela, subir com essa expressãozinha e continuar os nossos cálculos. A integral de uma exponencial é igual à própria exponencial dividida pela derivada do expoente. Então, quando eu derivo esse expoente aqui, como a minha integral é em dt, então, na verdade, todo esse valor aqui ele vai ser constante. E aí, ele vai aqui para baixo. A derivada disso aqui, t, vai ser igual a isso daqui. Então, na verdade, o resultado dessa integral é e elevado a jπ 1 sobre t menos 2ft, dividido por jπ 1 sobre t menos 2f. E os limites de integração, obviamente, é de menos t sobre 2 a mais t sobre 2. A mesma coisa vamos fazer desse lado, o que vai resultar nisso aqui. É elevado a menos jπ 1 sobre t mais 2f, dividido por menos, nota que aqui eu tenho um sinal de menos, diferente daqui, menos jπ 1 sobre t mais 2f, e os limites de integração também de menos t sobre 2 a mais t sobre 2. O que nós vamos fazer agora é substituir esses limites de integração. Pela regra de integral, nós substituímos primeiramente o limite superior, então mais t sobre 2. Quando eu substituo mais t sobre 2 no lugar de t, eu vou ficar com esse valor, esse resultado, né? E subtraio, então, do resultado aqui com a substituição do limite inferior. Então, menos t sobre 2. Aqui ficou t sobre 2. Esse menos, na verdade, ele apareceu aqui na frente. Certo? Dividir tudo pelo valor constante aqui, jπ 1t menos 2f. Desse outro lado, vamos proceder da mesma forma. Limite superior. Lembra que aqui tem uma diferença, né? Notem bem claramente que aqui é positivo, aqui é negativo. Então, quando eu substituo o limite superior aqui, no lugar de t, que deveria estar aparecendo aqui, não apareceu, perdoem o meu erro, eu vou substituir no lugar de t aqui, vai ficar menos jπ 1 sobre t mais 2f, t sobre 2. E quando eu substituir menos o limite inferior, né, considerem que aqui tem um tzinho, como aqui, né, vai ficar mais, porque no caso esse menos vai cancelar com esse menos, vai ficar mais jπ 1 sobre t mais 2f t sobre 2. Né, dividido por menos jπ 1 sobre t mais 2f. Esse sinal de menos me permite fazer o seguinte joguete matemático. Eu vou inverter essa ordem. Eu vou tirar esse sinal de menos daqui, como se eu estivesse multiplicando essa expressão por menos 1. Então, eu tiro multiplicando por menos 1 denominador e numerador. Eu tiro esse sinal de menos aqui e faço esse valor aqui passar a ser negativo e esse daqui passar a ser positivo. Eu invertendo isso, a minha nova expressão vai ficar dessa forma. Então, aqui eu só repeti o que já está aqui em cima. E aqui eu inverti justamente isso daqui. Coloquei esse valor aqui, ó, e elevado a menos jπ, ele passou a ser negativo. Daqui, ó, e elevado a menos jπ negativo. E esse valor menos e elevado a jπ, positivo, menos e elevado a jπ, passou a ser positivo. Então, aqui, ó, mais e elevado a jπ, 1 sobre t mais 2f, t sobre 2. Só para vocês observarem que eu eliminei esse valor, esse sinal de menos aqui, invertendo esses dois termos. Invertendo o sinal desses dois termos. Vamos mais uma vez limpar a nossa tela, subir com essa nossa expressão agora um pouco maior. E vamos então fazer o seguinte. Vamos pegar esse valorzinho, π 1 sobre t menos 2f, e vamos colocar para fora. E esse valor i2 nós vamos colocar para dentro. Vamos fazer essa operação tanto para esse conjunto de valores aqui, quanto para esse conjunto de valores. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é tornar essas expressões parecidas com uma expressão de um seno expresso em números complexos. Porque podemos perceber que aqui, ó, é elevado a jπ, aqui é menos é elevado a menos jπ. Então isso aqui me parece muito com uma expressão de um seno. Quer ver? Vamos fazer a substituição que eu fiz. Fiz a substituição desse lado e desse. Ficou assim. Bom, o π 1 sobre t menos 2f foi para fora, está aqui. E o 2 foi para dentro, ficou j2. Fiz a mesma coisa desse lado. Então agora, a gente lembrando lá que seno de θ é igual a 1,
sobre J2 é elevado a J tetra menos é elevado a menos J tetra, né? A gente pode ver claramente que nessa expressão o nosso tetra vai ser quem? Vai ser π 1 sobre tesão menos 2f tesão sobre 2. Né? Então significa dizer que essa expressão toda aqui ela pode ser substituída por um seno desse tetra nosso aqui que está em vermelho. Né? Então está aqui. π 1 sobre tesão menos 2f tesão sobre 2. π 1 sobre 2 menos ft. Bom, o que eu fiz na verdade foi já multiplicar esse tesão sobre 2 para dentro do parênteses. Aí cancelou esse tesão com esse tesão, né? Ficou 1 sobre 2. E aqui vai cancelar esse 2 com esse 2, vai ficar f tesão. Eu multipliquei. Coloquei esse tesão sobre 2, multipliquei pelos termos de dentro do parênteses. Fiquei com essa expressão. Vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui pode ser visto nesses destaques verdes que o nosso tetra aqui vai ser π 1 sobre tesão mais 2f tesão sobre 2. Eu também vou multiplicar esse tesão sobre 2 aqui com os valores de dentro do parêntese. Né? Então, o meu seno aqui vai ser seno desse valor. Então, está aqui. Seno de π 1 meio de f tesão. E do lado de fora da expressão, continuou o meu valor, o meu fator constante aqui. A, nesse caso aqui, a π 1 sobre tesão menos 2f. E nesse caso aqui, a π 1 sobre tesão mais 2f. Bom, se multiplicarmos tanto numeradores quanto denominadores da expressão acima por t sobre 2, ou seja, se eu multiplicar numeradores e denominadores por t sobre 2, eu não mexo na expressão. Na verdade, como se eu estivesse multiplicando por 1. A gente vai conseguir ainda reduzir mais a expressão. Vamos ficar com a seguinte expressão. Quando eu multiplico o numerador por t sobre 2, eu vou ter at sobre 2. Aqui também é at sobre 2. Quando eu multiplico os denominadores por t sobre 2, eu fico com o numerador aqui, ó, π 1 meio menos ft. Porque, na verdade, quando eu multipliquei esse termo por t sobre 2, eu já cortei o tesão com tesão aqui e o 2 com o 2 aqui. Então, ficou 1 meio menos ft, que é o que aparece aqui embaixo. A mesma coisa vai acontecer nesse outro termo. Dessa forma, vamos limpar aqui mais uma vez, por última vez, a tela aqui e vamos ver que quando eu olho para uma expressão seno de π vezes esse valor dividido por π vezes esse valor, isso aqui é bem parecido com o quê? Com uma função sinc. Porque sabemos que a função sinc de tetra é igual a seno de π tetra sobre π tetra. E no nosso caso, quem é o nosso tetra? É esse valor, 1 sobre 2 menos ft. Então, na verdade, essa expressão aqui, né, ela vai ser quem? Ela vai ser sinc de 1 sobre 2 menos ft. Então, a nossa nova expressão vai ser at sobre 2. Está aqui, não foi mexido. E essa divisão passou a ser sinc de 1 meio menos ft. A mesma coisa aconteceu desse lado. Ficou at sobre 2 sinc de 1 meio mais ft. Então, esse resultado é o resultado da transformada de Fourier de um pulso quadrado de período t, né, centrado na origem, e de amplitude a. A gente viu então que no domínio do tempo aquela função g de t era igual a cosseno de πt sobre tesão, e no domínio da frequência essa outra expressão que nós encontramos. Bom, eu espero que as dicas dessa videoaula tenham sido importantes. Outros exercícios serão resolvidos em novas videoaulas, que também estarão disponíveis em meu site www.prof-leonardo.com.br. Abraços a todos, bons estudos e até a próxima aula.